agradecemos ao Senhor pela vida de cada ofertante, cada dizimista, Pai. Prospera a vida dos teus filhos, abençoa de uma maneira toda especial para que cada um deles possam perceber a tua mão, Senhor, sobre a vida deles, os abençoando. Abre a porta da tua palavra, Senhor, e abençoa grandemente, o teu nome seja engrandecido. Glória a Deus. Aqueles que podem ficar de pé, vamos ler o texto bíblico, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 10. Acompanhe comigo a leitura. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 10, que diz assim, a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Glória a Deus. Amém? Poder sentar. Bendito seja Adonai para sempre. Importante essa palavra que nós lemos, pois certamente que todos vós já leram esse texto bíblico e fizeram uma reflexão, e nesta noite nós iremos refletir um pouco acerca do texto que nós acabamos de ler. Eu não sei se você percebeu, ficou atento ao texto que nós lemos, mas o texto trata ou expõe uma crise no profeta Jeremias. O texto deixa muito claro uma crise no homem que Deus escolheu para ser o seu arauto diante do seu povo. Nós encontramos o Senhor se dirigindo ao profeta Jeremias, e o profeta Jeremias é como que se ele pedisse um tempo para Deus. Imagine alguém pedindo um tempo para Deus. Olha, Senhor, não é a hora não. O Senhor veio na hora errada. Eu sou uma criança, eu nem sei falar. Como que o Senhor vem a mim, procurando alguma coisa em mim? Em mim, eu não tenho nada, Senhor, para oferecer. Presta atenção. Nós não temos, eu não tenho, você não tem. De fato, nós não temos, mas o Senhor em tua vida, em nossa vida, isso significará que nós temos e somos alguma coisa. Você entendeu isso? Glória a Deus. Nós não somos enquanto não temos o Senhor conosco. Mas se o Senhor estiver conosco, se o Senhor fizer morada em nós, certamente que algo especial fluirá de nós. Glória a Deus. Por que fluirá de nós algo especial, algo espiritual, algo verdadeiro? Porque o Senhor está habitando em nós. Você acredita que o Senhor habita em você?
A palavra de Deus enfaticamente afirma que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. É Deus habitando em nós, porque o Espírito de Deus é o próprio Deus. Amém? Você entende assim? Glória a Deus. Então, observa esse contexto, a crise de identidade do profeta Jeremias. O tema da mensagem é esse, crise de identidade. Grave isso aí. Amém? Glória a Deus. Então, observe que Deus se dirige ao profeta, dizendo para ele assim: Jeremias, você é o homem que eu escolhi. Como assim, Senhor? Eu? Preste atenção, porque às vezes nós reagimos como que se Deus fosse menino, como que se Deus errasse, como se Deus cometesse erros. Percebeu? Às vezes nós cometemos ou temos um comportamento infantil diante do Senhor. Assim como Jeremias teve na sua crise de identidade. O próprio Deus está chamando ele. Presta atenção, porque não é comum Deus se dirigir a alguém para um propósito, para fazer algo. E de repente o Senhor vai lá na cidade, na aldeia de Anatote, uma aldeia sacerdotal, onde o Jeremias nasceu, cresceu, se desenvolveu. E o Senhor vai lá na aldeia de sacerdotes, né? Naquela aldeia onde vivia muitos sacerdotes. Jeremias nasceu ali, no meio dos sacerdotes, ouvindo os ensinamentos da palavra, ou tendo toda a instrução da palavra possível para que ele pudesse servir a Deus. E de repente Deus vem até ele e Jeremias se comporta como que se Deus bateu na porta errada. Porventura você acha que Deus bateria numa porta errada? Porventura você acha que Deus cometeria um erro de escolher alguém que na verdade não é esse alguém? Você acha que Deus te escolheu por acaso? Ou que Deus escolheu você por um erro de trajetória, um erro de trajeto? Deus estava passando por ali, de repente ele me viu e resolveu me escolher. Olhe para mim aqui. Deus disse para Jeremias assim: antes que tu foste formado no ventre da tua mãe, eu, o Senhor, te escolhi. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Antes que tu fostes formado, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta. O que Deus está fazendo com Jeremias? Deus insiste com Jeremias numa questão que deveria ser o óbvio. Deveria ser o óbvio. Olhe para mim aqui. O cara nasce no meio de sacerdotes, estudando a palavra, numa aldeia sacerdotal, filho de sacerdotes, de família sacerdotal, e não conhece o Deus que está chamando ele. Olhe para mim, Jeremias estava em uma crise de identidade. E quem sabe você que está me ouvindo nesta noite também não está vivendo uma crise de identidade e se perguntando: será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus me escolheu mesmo? Olhe para mim aqui. Você acha que o que você viveu até agora é algo do acaso? É uma obra do acaso? Deus não fez e não está fazendo e não fará na tua vida. Você imagina mesmo, você enganosamente imagina mesmo, de que tudo que você está fazendo, que você está vivendo, até onde você chegou, é porque foi obra do acaso e Adonai não tem nada a ver com isso? Observe que o Senhor se dirige a Jeremias na sua crise, dizendo para ele assim: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Glória a Deus. Por isso que é importante nós olharmos para nós mesmos. Até onde nós chegamos, pela graça, pela bondade, pela misericórdia e a mão poderosa do Senhor, guardando as nossas vidas e nos conduzindo. Olhe para mim, o salmista diz no Salmo 124: ah, se não fora o Senhor, os inimigos já teriam nos engolido vivos, nem precisaria morrer
para que o inimigo pudesse me degolar, me consumir, me destruir. Mas sabe por que eu estou vivo? Sabe por que você está viva? Sabe por que você ainda existe? Porque a graça, a misericórdia, a mão poderosa do Senhor está sobre a tua vida, porque Ele tem propósito na tua vida. Por isso que Ele te trouxe até aqui, por isso que Ele criou Jeremias numa nação de sacerdote, numa aldeia de sacerdote. Por isso que Ele conduziu Jeremias a um local que ele pudesse ter acesso às Sagradas Escrituras, ser instruído nas Sagradas Escrituras, ser um rabino nas Sagradas Escrituras, porque Deus tinha propósito da vida de Jeremias. Por que será que nós chegamos até aqui? Por que será que arde no seu coração quando chega o dia de culto para vir para a casa do Senhor? Você acha que isso flui de nós mesmos? Não é. É o Espírito de Deus, o próprio Deus que nos inquieta. Ele nos inquieta, Ele nos impulsiona para poder nos estarmos reunidos para o adorar, para refletir e meditar na sua poderosa palavra. E a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Aleluia, bendito seja o Senhor para sempre. Mas Jeremias estava em uma crise. E quando nós estamos vivendo em crise, certamente que nós encontraremos dificuldades para entender alguns detalhes espirituais. Presta atenção, porque uma crise, ela pode te trazer surdez, ela pode te trazer cegueira, ela pode te trazer dificuldades para entender determinadas coisas que vêm da parte do Senhor. E Jeremias estava em uma crise, e a crise de Jeremias era profunda e era de identidade. Certamente que quando Deus chamou Jeremias, ele já tinha uma idade suficiente para poder anunciar e proclamar a palavra de Deus, que não era fácil num ambiente daquele em que Israel, a nação de Judá, o qual nação o Senhor direcionou Jeremias para exercer o seu ministério por cerca de 40 anos. Cerca de 40 anos, Jeremias exerceu o seu ministério no meio de uma geração pecadora, uma geração de dura cerviz, uma geração que estava condenada ao cativeiro de Babilônia. Jeremias foi testemunha ocular quando o exército dos caldeus, dos babilônicos, entraram em Jerusalém, destruíram a cidade de Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia, deixando a cidade destruída. Quem foi o arauto de Deus que anunciou essa mensagem de destruição? O próprio profeta Jeremias. Foi 40 anos anunciando a mensagem e não conseguiu ganhar aquela geração. Presta atenção, que não é só você que viveu ou viverá frustrações. O profeta das lágrimas, chamado o profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, o homem que foi escolhido por Deus, tinha uma mensagem de alerta, de despertamento, de avivamento, de juízo, mas ninguém dava ouvido à voz de Jeremias. Como que você acha que aquele homem de Deus se sentia enquanto ele durante 40 anos anunciou a mensagem ao povo e viu o exército de Nabucodonosor entrar em Jerusalém e destruir a cidade, levar todos cativos, cumprindo aquilo que ele havia pregado e anunciado por 40 anos? Certamente que Jeremias já estava idoso e nem quiseram levar ele, deixaram ele lá no meio dos pobres, no meio dos escombros. Depois levaram ele para o Egito, aonde Jeremias morreu lá no Egito. Não porque ele quis ir para o Egito, porque levaram ele para o Egito já em uma extrema idade. Mas na mente do homem de Deus, na mente do profeta do Senhor, estava a mensagem que ele anunciou ao povo e viu com seus próprios olhos. Foi a testemunha ocular quando ele escreve Lamentações de Jeremias. Você consegue viajar, caminhar por entre os escombros e ver as misérias e as mazelas que o povo de Deus viveu, onde até canibalismo eles viveram, canibalismo, onde uma mulher gerava um filho e
comia naquele dia e já combinado a outra do outro dia para comer o filho da outra, porque não tinha comida. E Jeremias havia anunciado toda essa miséria e as mazelas que o povo iria sofrer. 40 anos o homem de Deus pregou a mensagem e ninguém se converteu à sua mensagem. Deus não estava com Jeremias, não era a dureza do coração do povo. Deus continua sendo o mesmo, Senhor. Você entende assim? Ele não muda. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Senhor. Olhe para mim aqui, precisa partir de mim a sensibilidade de querer Deus, de querer estar com Deus, de me disponibilizar para Deus, para que algo de mim flua e agrade o Senhor. Isso é um paradoxo muito grande. Porque na maioria das vezes nós entramos em crises, em determinadas situações, e a crise paralisa o homem ou a mulher. Presta atenção aqui. Jeremias diz assim ao Senhor: ah, Senhor, eis que eu nem sei falar, versículo 6, porque sou uma criança. Olhe para mim, nós só teremos sucesso para administrar algo quando estamos preparados para receber. Olhe para mim, só teremos sucesso para administrar algo que no contexto de Jeremias era algo grandioso que vinha da parte de Deus para ele. Mas Jeremias estava totalmente despreparado para receber. E quantas vezes nós estamos nessa mesma dimensão, entramos em crise, e Deus precisa insistir conosco, assim como ele insistiu com Moshe lá no pé do Monte Sinai, quando Deus se manifesta a Moshe numa sarça que pegava fogo. Você lembra disso? A crise que Moshe estava, ele escreve o Salmo 90, o único salmo que Moshe escreve. Ele escreve o Salmo 90 desiludido da vida, achando que iria morrer e nada, absolutamente nada daquilo que Deus havia revelado para ele iria se cumprir. Olhe para mim, o Senhor continua sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele continua sendo o mesmo Senhor. O texto de Hebreus 11:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos confiar no Senhor. Ele é muito maior do que qualquer crise que estejamos vivendo. Deus é muito além do que a sua crise de identidade. Existem vários tipos de crise. Muitos tipos de crise existem. Eu quero me apegar aqui na crise de identidade do profeta Jeremias. Glória a Deus. Nós teremos aí várias crises, tipos de crise comercial, financeira, psicológica, ideológica. Mas espera aí, vamos nos atentar com a crise de identidade do profeta Jeremias. Quem sabe Deus tem algo a falar de uma forma especial com você, com esta palavra. E eu tenho certeza que Deus falará com você com esta palavra. Glória a Deus. Existem muitas pessoas vivendo dentro desse contexto de crise. Por isso estão acomodadas e muitos permanecem ainda que venha um incentivo da parte de Adonai. Quando vem um incentivo da parte de Adonai, e você ainda insiste no seu medo, na sua insegurança, nos seus questionamentos, isso indica de fato que existe uma crise. E essa crise precisa ser tratada. Glória a Deus. É interessante que Adonai insiste com Jeremias, provando para ele que ele não bateu na porta errada. É interessante que Adonai insiste com o profeta, provando para ele que ele não errou o endereço. Aleluia. O Senhor não erra endereço. Você entende o que eu estou dizendo? Deus jamais errará endereço. Ele pode demorar na sua ótica humana de chegar até o endereço, mas quando ele chegar, é para você receber no nome de Yeshua. Quando ele chegar, é para você abraçar, segurar e não pode largar. Jeremias larga e Deus força ele a segurar.
Você percebeu? Não, Senhor, não é eu não. Eu não sei nem falar. Como assim o Senhor me escolheu como profeta entre as nações? E Deus insiste com ele, olhando nos olhos de Jeremias. Eu quero falar de uma maneira que você possa entender. Deus insiste, olhando nos olhos dele, e diz para ele assim: olha, aonde eu te enviar, tu irás. Porque a partir de agora é a minha vontade e não a tua vontade. Se renda ao Senhor, levante a sua mão para o céu. É necessário uma rendição para que você possa sair da crise. Sabe qual é o nosso problema? Temos a dificuldade de nos render ao Senhor quando Ele se manifesta a nós, quando Ele fala conosco, quando Ele se revela a nós. Nós temos a dificuldade de se render. A rendição, como isso é difícil para o ser humano, essa questão da rendição, porque se render toca no meu egoísmo, porque se render toca no meu eu, se render me mói, me aperta, me tira a minha vontade para que eu possa ceder à vontade de outro. É por isso que nós precisamos ficar atentos. Ou você se rende, ou você não vai sair da crise. Era isso que o Senhor estava dizendo para Jeremias. Aonde eu te enviar, tu irás. E o que eu disser que tu vai falar, tu falarás. Aleluia. Deus está dizendo para ele assim: rapaz, tu não tem outra opção. Foi desde o ventre que eu te escolhi. Por que será que nós ficamos relutando contra Deus? Relutando, patinando. Querido, quando você começa a lutar contra Deus, você começa a andar em círculo. E quem anda em círculo não prospera, não sai do lugar. Não percebeu que você está passando no mesmo lugar? Todos os dias você está passando no mesmo lugar. É porque você está andando em círculo. Sai dessa crise nesta noite com essa palavra, no nome de Yeshua, e permita que o Adonai possa cumprir aquilo que Ele preparou para você desde o ventre. Aleluia. E eu tenho certeza, como testemunho próprio, que aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida, Ele já revelou ao teu coração. Porque primeiro Deus revela para nós aquilo que Ele quer, e depois Ele começa a trabalhar para poder cumprir aquilo que Ele mesmo revelou. Agora preste atenção, nós somos seres humanos. Podemos entrar numa crise e não sair da crise. Imagine se Deus não insistisse com Jeremias. Ele estaria numa crise até hoje, ou morreria na sua crise de identidade, sem saber quem era ele. Olhe para você mesmo, você sabe quem é você diante de Deus? Porque era isso que Adonai estava cobrando de Jeremias. Quando ele começa, Deus não estava perdendo tempo com Jeremias. Deus estava fazendo Jeremias refletir. Rapaz, tu sabe quem é você? Sabe que Deus está interessado que você saiba quem é você? Por que você veio na casa do Senhor? O que você está fazendo aqui? Qual é o teu propósito aqui? Existe algo que Deus revelou já de antemão aí no teu coração, e Ele faz arder isso. Bendito seja Adonai para sempre. Ele faz arder no nosso coração para que seja verdadeiro, para que venha à tona, para que flua, para que você possa emergir da escuridão de ideias que você anda, da escuridão da confusão que de repente você está, na crise em que você está enfiado. E Jeremias precisou olhar fixo para o Senhor e escutar a sua palavra. Eu espero em Deus que esta palavra possa despertar a tua vida nesta noite. Espero em Deus que esta palavra possa te trazer cura, possa te trazer transformação nesta noite, porque há uma crise de identidade aí. Sabe o que é crise? Eu vou abrir os seus olhos, e estou correndo com o tempo. Crise é um substantivo feminino, é a mudança brusca. Mudança brusca. Sabe quando você está tudo ok, pensando positivo, caminhando positivo, com seus propósitos, tudo ok, tudo legal, e de repente, uma mudança brusca acontece.
E quando a mudança brusca acontece bruscamente, sabe o que começou a acontecer? Uma mudança brusca, produzida no estado de um doente, causada pela luta entre o agente agressor e o mecanismo de defesa. Primeiro inicia uma luta, presta atenção aqui. Primeiro inicia uma luta, porque você não aceita a doença no primeiro dia. Mas se a doença persistir, daqui a pouco você olha para você e quantas falam, eu sou diabético, eu sou isso, eu sou aquilo, porque já aceitou a doença e já se acomodou àquela doença. Preste atenção, porque uma crise vem nessa mesma ótica e nessa mesma dimensão. Se você aceitar a crise e não lutar contra ela, você vai acabar sendo vencido por essa crise. E se Adonai não estivesse insistido com Jeremias, ele não seria o profeta das lágrimas, o homem que mais escreveu nas Sagradas Escrituras, o maior livro das Sagradas Escrituras relacionado a palavras escrita, é o livro do profeta Jeremias. Porque de repente você fala, pastor, o livro de Isaías tem 66 capítulos. É maior em capítulo, mas em escrita não, é Jeremias. Deu para entender? Diga amém. Este homem que escreveu o maior, um dos profetas maiores, o que mais escreveu, era um homem que estava em crise quando Deus foi até ele. Ele estava em crise quando Deus foi até a casa dele e visitou ele, para que ele assumisse aquilo que ele tinha lhe chamado para fazer, para realizar. Bendito seja o Senhor para sempre. Jeremias estava doente. Eu não sei quanto tempo havia iniciado aquela crise. Lembra? Crise é produzida no estado de um doente, causada pela luta entre o agente agressor e o mecanismo de defesa. É o período de manifestação aguda de uma doença. É a manifestação violenta, repentina e breve de algo ruim dentro do próprio ser humano. Observe que os psicólogos chamam isso de depressão. Então, Deus encontrou Jeremias em uma profunda depressão. Dá para você entender isso? Diga amém, por favor. Deus encontra Jeremias em uma profunda depressão. Olhe para mim aqui, Deus não se importa com a depressão. Ele ordena, Jeremias, levanta, porque eu te chamei, foi desde o ventre, levanta a tua cabeça, receba aí. E a palavra de Deus diz, o Senhor tocou na minha boca, e eu te darei autoridade. Receba no nome de Yeshua. O Senhor visita a tua vida, Ele vem te capacitar. Se você acreditar nesta palavra, o Espírito de Deus te levanta nesta noite, sai da crise, porque o Senhor vai resplandecer o seu rosto sobre ti e te dará vitória. Você pode receber essa palavra, diga glórias ao Senhor. Deus encontra o homem em uma crise de identidade, em uma extrema depressão, que não sabia mais identificar quem ele era. Queridos, pelo menos você tem que identificar quem é você. O estado de Jeremias era tão ruim que ele não sabia nem quem ele era. E Deus diz assim, eu sei onde você nasceu, eu sei quem é você, eu sei quem é sua mãe, eu sei quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, eu te conheço por dentro e por fora, eu sei quem é você, diz o Senhor dos Exércitos. Observe que Adonai chama a atenção do profeta para que ele saísse da crise que ele estava enfiado. Quanto tempo Jeremias estava enfiado naquela crise? Não sei. As Sagradas Escrituras não revelam. Mas quanto tempo mais ou menos dura uma depressão? Tem gente que dura anos. O sujeito vai cada vez definhando.
Anos e anos o camarada vai cada vez defiando. Nesta noite o Espírito de Deus tem vida para você. O Espírito de Deus tem vitória para você. O Espírito de Deus tem chamado para você despertar e seguir nos teus passos. Não são do Senhor sobre a tua vida. Receba aí, no nome de Yeshua. Receba nesta noite força e vigor da parte de Deus para que você possa caminhar. Esse fenômeno chamado crise também pode acontecer na vida espiritual, deixando o indivíduo paralisado ou adoentado. Aí nós paramos para pensar: será que tem crentes adoentados ou não tem crentes adoentados? Quando nós entramos em crise de identidade, primeira coisa, perde a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É a primeira coisa, é isso. Deus fala, nem foi comigo, só que ouviu. Não foi comigo não. Primeira coisa, perde a sensibilidade a ouvir a palavra. Segunda coisa, perde a sensibilidade para entender quando Deus fala. Terceira coisa, perde a sensibilidade para obedecer o comando que Deus dá. Está em crise. Precisa de cura, precisa de libertação. Você quer ser curado nesta noite? Você pode receber se você crer. Você pode ser curado, ser liberto nesta noite se você crer, porque o Senhor é poderoso para operar sinais e maravilhas, e não há demônio no inferno que possa impedir o agir de Deus na vida de alguém que Ele chamou, que Ele vocacionou. Eu vou conjecturar para você entender. Naquele momento, preste atenção aqui que eu estou encerrando. Naquele episódio em que Deus vai à casa de Jeremias, em que ele estava em extrema depressão e crise, doente, adoentado, numa crise de identidade, a crise profunda, que não sabia mais quem era ele. Você acha que Deus não revela no coração do homem o que ele é para ele? Deus faz arder no seu coração todo dia, dizendo: olha, o seu lugar é aqui, o seu lugar é aqui, o que você vai fazer é isso e aquilo. O Espírito de Deus faz arder, porque é Ele o agente preparador da igreja, é Ele o agente que prepara a igreja para o arrebatamento, é Ele o agente que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Você entende isso? Diga amém. Bendito seja o Senhor. Eu quero conjecturar para você entender. Eu tenho certeza que naquele momento em que Deus vai à casa de Jeremias, conversar cara a cara com ele, aqueles demônios do inferno que estavam ali colocando coisas, picuinhas na cabeça de Jeremias, para ele ficar em crise e permanecer em crise, falando na orelha: pastor, o demônio fala, assim como Deus fala, os espíritos malignos também falam. Você precisa ter a sensibilidade em Deus para entender quem é que está falando contigo. Existem 3 tipos de espíritos que operam no mundo. Olhe para mim, 3 tipos: o espírito do próprio homem, o espírito maligno e o espírito de Deus. A quem é que você está dando ouvido? Se fosse para o Espírito de Deus, o seu lugar seria na presença de Deus, na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Deus chega na casa de Jeremias no momento de crise, no momento de depressão profunda, e eu tenho certeza que naquele dia, naquela hora, naquele momento, aqueles demônios do inferno que estavam ali ao redor, arrodeando e colocando picuinha na cabeça de Jeremias, saíram e deram lugar à presença de Deus ali na casa de Jeremias. Levante a sua mão e adore, porque o Espírito de Deus está cercando a tua vida. É profético isso. Você pode receber. O Espírito de Deus está cercando a tua vida. Todo principado, potestade
príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade, seja repreendido no nome de Yeshua. No nome de Yeshua, seja repreendido todo mal. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Adonai responde com clareza a Jeremias. Você está esperando o quê? Que Deus te responda com clareza? A crise provinha de um estado emocional conflitante, que colocava em questão o seu chamado e a sua vocação. As crises, ela vem para colocar uma confusão na sua cabeça, para você ficar dividido. Não sabe se fica aqui ou se fica ali. Não sabe se fica ali ou se fica lá, se faz isso ou se faz aquilo. Vem uma confusão do inferno. Nesta noite a palavra de Deus está te alertando para que você entenda que existe uma crise aí. Porque quando a crise está ausente, olhe para mim, eu sei quem eu sou, eu sei a minha função, eu sei o que fazer, eu sei as minhas obrigações, e eu sei e creio em quem me chamou. Oh glória! Oh, bendito seja o Senhor. Ainda que venham circunstâncias difíceis para me ultrapassar, eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou, e eu creio naquele que me chamou, e eu creio que aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para terminar. Oh glória, levante a tua mão e receba. Ele é poderoso para terminar, porque ele é Deus. Feche os teus olhos e adore ao Senhor, porque Ele está aqui. Feche os olhos para adorar ao Senhor. Coloque a mão no teu coração e diga: Jesus, limpa, limpa, Senhor, o meu coração. Tira toda a crise, tira toda a crise. Sai da crise nesta noite, no nome de Yeshua. A palavra é poderosa para te trazer libertação. Oh glória, liberta, Jesus, transforma, Senhor, aleluia. Bendito seja o teu nome para sempre. Adore a Deus. Creio que tu és a vida. Você crê, adore, adore. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Declare isso a Ele, se lance. Se lance. Feche os olhos. Põe a mão no teu coração. Abrace com Ele nesta noite. Se lance aos pés do Senhor. O Senhor te dá força. O Senhor te dá força. O Senhor te ergue. O Senhor te ergue. O Senhor te levanta. Todo meu ser. Fale em línguas estranhas. Deixa o Espírito Santo te tomar. Aleluia. Adorado seja o teu nome. Em ti eu creio, Senhor. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio a Senhor, eu creio a Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Saia desta noite nesse culto tendo convicções em Deus de quem é você. Ainda que Satanás use alguém para olhar para você e te desmontar, olhe para o alto, porque o Senhor peleja por você. A vitória é do povo de Deus.
Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Nada é impossível para o Senhor. Creia, nada é impossível